Bom dia a todos. Cumprimento os eminentes pares, cumprimento o senhor procurador, senhores servidores, senhores advogados, partes, eventualmente presentes. Está aberta a sessão. Hoje quero fazer um registro do passamento do nosso ex-colega de magistratura, Dr. Luiz Tarabini, que é genitor de dois colegas de nossa da ativa, Dr. Mário Machado e o desembargador Marcos Machado. Nós tivemos ontem a notícia do passamento do Dr. Luiz Tarabini e quero então aqui consignar as nossas sinceras homenagens, nossos sentimentos de pesar a toda a família e desejar que nosso Deus receba a alma do nosso colega Luiz Tarabini, que ele possa descansar em paz. Fica aprovada a ata da sessão anterior, diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Ficam adiados, em razão de pedido de vistas, o processo 5436, que é o item 2.1 da pauta física, e o 601.175-38, que é o item 1.1 da pauta eletrônica. Anuncio ainda o adiamento do processo 601.407, que é o item 1.7 da pauta eletrônica, em razão da ausência justificada do relator. Temos um pedido de vista com sustentação oral, que é da relatoria do Dr. Fábio Henrique, que é o 2.7, é o processo 68054, é um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato ao cargo prefeito ou vice-prefeito da Tangará da Serra, 19ª Zona Eleitoral, relativo a eleições de 2016. É recorrente nesses autos Vanderlei Reck Júnior e Azenate Fernandes de Carvalho. Dr. Fábio Henrique é o relator e tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vanderlei Reck Júnior e Azenate Fernandes de Carvalho, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, em Tangará da Serra, eleições 2016, contra a sentença do juiz da 19ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de campanha. Os candidatos apresentaram suas contas na forma do rito ordinário. As despesas de campanha foram no valor de R$ 266.672,51. O parecer técnico da 19ª foi pela desaprovação das contas. No mesmo sentido, se manifestou o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. A sentença desaprovou as contas sob os seguintes motivos: constatação de divergência entre os valores contratados ou constantes em distrato, serviço de militância e mobilização de rua, cabos eleitorais, e aqueles efetivamente pagos, e ausência do registro de nota fiscal número 403, emitida por empresa prestadora de serviços, no valor de R$ 50. No apelo, os recorrentes sustentam, no que diz respeito aos cabos eleitorais Júlio, César Lima, Irene Soares, Cíntia Castilho, Gislaine Malta, Marina Silva, Iracema Soares e Soraci Teixeira, que as divergências de valores dos contratos decorreram de erro material no momento de sua elaboração, no qual foi utilizado o modelo para cabos eleitorais que trabalhariam meio período, todavia os mesmos trabalharam em período integral. Já em relação aos cabos eleitorais Udinei Pereira, Igor Alessandro, Adenan Aparecida e Jéssica Gouveia, o mesmo erro culminou no não recálculo do valor que deveria constar nos contratos posteriores, para os que trabalhassem durante toda a campanha. Segundo os recorrentes, os valores recebidos pelos militantes são proporcionais ao período trabalhado, que tais divergências constatadas se tratam de valores irrisórios diante de todo o montante declarado na prestação de contas, não havendo relevância a ensejar a desaprovação. Quanto à ausência do registro de nota fiscal número 403, declara os recorrentes que o valor é ínfimo, de R$ 50, e que só tomaram conhecimento de sua emissão após o parecer técnico pela desaprovação, motivo pelo qual não realizado o cancelamento ou comunicação à Justiça Eleitoral em tempo hábil. Os recorrentes pugnam a reforma da sentença para aprovar as suas contas de campanha. A douta PRE opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, presidente. Passa então a palavra ao eminente advogado para falar em nome do recorrente Vanderlei Reck Júnior, é isso? Isso. Por favor. Muito bom dia a todos, bom dia
Senhor presidente, desembargador Gilberto Giraldelli, excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Barbosa Farias, vice-presidente e corregedor da Justiça Eleitoral, excelentíssimo senhor juiz Fábio Fiorenza, relator do processo, excelentíssimos senhores com apoio pleno, digno representante do Ministério Público, doutor Pedro Pochain, colegas advogados e demais participantes da sessão, serventuários também desta casa. Venho em defesa do senhor Vanderlei Reck Júnior. A questão que está posta, ela é até, de um ponto de vista bem singela, a linha do que foi apresentado no relatório. Em breve síntese, né, o senhor já fez o relatório, o resumo, e foi constatado pelo parecerista da 19ª Zona Eleitoral 2 pontos que levaram à desaprovação de contas do candidato Vanderlei Reck Júnior. Embora eu quero aqui fazer uma ressalva que o próprio parecerista consignou no seu relatório que, abre aspas, assim, realizada a análise pormenorizada da documentação apresentada, destacam-se os seguintes elementos fáticos jurídicos. 1. As receitas ocorreram de forma regular através de recibos. Não houve doações diretas ou indiretas de fontes vedadas. Não houve doações acima do limite de gastos. A conta eleitoral foi aberta e movimentada de forma regular. Os gastos eleitorais estão dentro do rol permitido. As despesas foram pagas mediante cheque nominal. As sobras de campanha foram regularmente destinadas ao órgão partidário. Ou seja, então, realmente foi apenas esses 2 pontos. Com relação à contratação de serviços de militância, a fundamentação para a decisão de desaprovação foi a seguinte: foi verificada despesa realizada com valor divergente daquele efetivamente pago. Ocorre, senhores, que a Justiça Eleitoral pode admitir para fins de comprovação de gastos qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como contrato, comprovante de prestação de serviços, da efetiva prestação de serviços, comprovante bancário de pagamento, é o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 55 e seguintes da resolução do TSE 23463 de 2015. Salientes que foram apresentados e estão juntados aos autos todos os contratos de prestação de serviços de assistente, militância e mobilização para a campanha eleitoral de 2016, constando a data da emissão, descrição dos serviços, valor e identificação das partes, na forma disposta no artigo 51 da Resolução 23463 de 2015, ou seja, devidamente assinados e acompanhados de carteira de identificação, RG, CPF, comprovante de residência e comprovante bancário de pagamento e recibos. Cumpre aqui destacar que nos contratos, ora questionados pelo parecerista, e que serviram de fundamentação para a juíza de 1º grau, em sua decisão, que não foram observados as cláusulas contratuais que regem o contrato de prestação de serviços. Vejamos, de 9 contratos que eram de carga horária de 4 horas, está assim disposto. Eu vou somente no ponto específico, considerando também que já foi também entregue para os senhores um memoriais e que descreve pormenorizadamente o contrato, mas o parágrafo único da cláusula 3ª, que trata da carga horária, diz o seguinte: sempre que necessário, o contratante poderá solicitar que o contratado preste serviços em carga horária superior à contratada. Estou repetindo. Então, sempre que necessário, o contratante poderá solicitar que o contratado preste serviço em carga horária superior à contratada. Aí vem, nas obrigações do contratado, diz, no parágrafo 1º da cláusula 4ª, se a qualquer título o contratado deixar de prestar suas obrigações com zelo, diligência e acatamento, fica facultado ao contratante rescindir o presente contrato de prestação de serviço sem que o contratado
sem que ao contratado seja devida a indenização de nenhuma espécie ou natureza. Aí a cláusula 5ª prescreve que o contratado obriga-se a cumprir a carga horária de 4 horas, nos contratos de 4 horas, né, de segunda a domingo, sob pena de lhe ser descontado o atraso ou falta proporcionalmente da sua remuneração. Por fim, a cláusula 10ª, ela diz, do parágrafo único da cláusula 10ª, ela diz: na eventualidade de ocorrer rescisão de contrato antes de cumprida a carga horária semanal da prestação de serviço, a remuneração será paga pro rata temporis, pelo contratante ao contratado. Constam outros 2 contratos de prestação de serviço com idênticas cláusulas, diferenciando-se apenas a questão da carga horária ser de 8 horas. Além disso, constam também distratos de prestação de serviços decorrentes de contratos de prestação de assistência de militância, também juntados já aos autos. Dessa forma, resta patente que o valor recebido pelos contratados é o valor proporcional ao período trabalhado, em conformidade com o contrato. Destaque-se ainda que o valor pago aos contratados é o mesmo valor declarado na prestação de contas, tratando-se, quando muito, de erro irrelevante no conjunto de toda a prestação de contas, não merecendo tais apontamentos ensejar a desaprovação de contas, conforme dispõe o artigo 69 da Resolução 23463 de 2017. Ainda, a diferença desses valores supostamente divergentes, conforme apontado pelo parecerista, representa apenas cerca de 1,5% das despesas declaradas na prestação de contas, sendo imperioso que se reconheça, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a prestação de contas do candidato sejam julgadas regulares. Acerca do tema, inclusive a jurisprudência que deste Tribunal Regional Eleitoral é a seguinte: eleição de 2014, prestação de contas, candidato a deputado estadual, irregularidades constatadas, insuficiente de gravidade, falhas de natureza formal, não comprometimento da lisura e da transparência da contabilidade efetiva, da contabilidade efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral. Contas aprovadas com ressalvas. Verificando as falhas apontadas pelo órgão técnico, não comprometem. Verificado que as falhas apontadas pelo órgão técnico não comprometem de modo definitivo a regularidade das contas do candidato, permitindo à Justiça Eleitoral aferi-las, impõe-se a sua aprovação com ressalvas. E aqui eu digo que todos os contratos estavam redigidos da forma do artigo 55, na forma do artigo 55, houve total transparência na juntada das documentações que o regimento eleitoral solicita, ou seja, não houve nenhum tipo não houve nenhum tipo de situação com que fizesse com que a Justiça Eleitoral não tivesse acesso a todas as informações, ou seja, os cheques que foram dados estavam ali, os valores que foram pagos foram emitidos por cheque, lançados na prestação de contas. A divergência ocorre em decorrência de que o contrato, em um valor de 4 horas, às vezes a pessoa, às vezes o militante, ele trabalhava 8 horas. Então, aquele valor nada mais justo do que ser pago 8 horas. E, outras vezes, o contrato de 4 horas, por 30 dias, a pessoa não chegou de trabalhar... Ah, tá. Ok. Então, e com relação à última questão, é a relação ao cheque. E aqui é temerário, por quê? Porque o parecerista informou essa impropriedade do juiz, e a juiz entendeu que o não cancelamento de nota fiscal configura a existência de tal despesa. Ocorre que a empresa ela juntou nos autos, o candidato juntou nos autos a declaração que a empresa não realizou aquele serviço dentro daquela nota fiscal e no valor de apenas R$50, e aquele valor já estaria numa nota maior, que é o valor de R$1.000, e que foi também lançado no sistema, e é um serviço que não tem direto junto com o eleitor, é um serviço
cabeamento de internet do comitê. Então, feito essas considerações, eu requeiro que seja conhecido e provido o recurso eleitoral e que seja reformada a sentença de primeiro grau pela aprovação das contas da campanha do recorrente. Muito obrigado. Do outro advogado e passo a palavra ao senhor representante do Ministério Público Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, assim também como na pessoa de todos os demais julgadores, em especial ao doutor relator, doutor Fábio Henrique Fiorenza, cumprimento ao doutor advogado, doutor Wilson Tax, servidores e demais que nos assistem. Importa consignar que o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral no presente feito foi da lavra de minha antecessora, a doutora Cristina, e que, como regra, sempre tenho buscado, até mesmo como sinal de deferência, seguir seus posicionamentos, em especial naqueles casos que envolvem uma análise de questões fáticas, que seja necessário realmente um reexame do material probatório. Contudo, no presente caso, até mesmo dado a objetividade do parecer que fora lançado, foram realmente utilizados como razão de sua conclusão os apontamentos relacionados às divergências de 11 prestadores de serviços, cabos eleitorais, como já também bem esmiuçado pelo doutor advogado. Foram, na verdade, 11 contratos com divergências que variavam entre R$ 1.350, R$ 890 ou R$ 675. Além disso, na verdade, dentro desse contexto, e me parece que esse foi o motivo que preponderou na conclusão de minha antecessora, foi considerar que a divergência ora verificada representaria indícios de fraude ou simulação de contrato. E aí, tanto que foram colacionados jurisprudência em que subsidia essa conclusão no sentido de reprovação das contas pelo fato de que tais indícios de fraude ou simulação seriam de natureza grave. Pois bem, ouvindo atentamente a exposição do doutor advogado e também avaliando aqui os fundamentos que foram lançados no parecer, importa aqui nesta oportunidade retificar sua conclusão. E assim o faço com base em tais fundamentos. Como dito, foram 11 prestadores de serviços, cabos eleitorais, com divergências apontadas em valores que, individualmente, em cada caso, eram inferiores todos a R$ 1.000. Então, fiz aqui um cálculo muito rápido e até mesmo de maneira elevada, imputando como se cada divergência desses 11 prestadores fosse de R$ 1.000, porque assim não é menos, talvez até bem menos. Mas fiz esse cálculo imputando R$ 1.000 a cada um, o que totalizaria, ao fim e ao cabo, 4,12% de irregularidades materiais. Então, por esse fato apenas, não justificaria a reprovação das contas. Então, passo ao segundo fundamento que foi lançado, que era exatamente os apontamentos relacionados aos indícios de fraude ou simulação. Pois bem, aqui também é necessário ressaltar que essas divergências foram apontadas todas pelo órgão técnico já em primeiro grau e que, conforme previsão regulamentar, fora dada a oportunidade ao candidato sobre ela se manifestar. Intimação regular, contudo, prazo decorrido em habeas. Ou seja, não houve a apresentação dessas justificativas no momento oportuno. Daí porque, até mesmo conforme o entendimento que essa Corte tem tido, e é algo que a Procuradoria Regional Eleitoral é tema muito caro, há de se reconhecer a preclusão no sentido de sanar essas irregularidades. Contudo, para fins de
apreciação quanto a indícios de fraude ou simulação, penso que as razões aqui trazidas pelo douto advogado permitem, se não sanar as irregularidades, permitem sim colocar em razoável dúvida a existência de tais indícios de fraude ou simulação. Até mesmo porque realmente as divergências elas se colocam dentro de um contexto em que há sim uma verossimilhança no sentido da imputação de valores relacionados a meio período ou período integral, porque são, de certa forma, coincidentes os parâmetros das divergências, de maneira que não vislumbro, em caso, qualquer indício de fraude, mas sim de erro, de equívoco, que foram reconhecidos, inclusive, pelo douto candidato, aqui colocado sob a pecha de erros materiais, com os quais, data vênia, não concordo, posto que, sim, houve um equívoco na prestação, aberta a oportunidade para saná-los e não utilizada essa oportunidade. Portanto, reputo que essas irregularidades subsistem sob a ótica de irregularidades materiais, contudo, são insuficientes para ensejar a reprovação das contas, posto que em patamar inferior a 5% das despesas contraídas em campanha, que foram de R$ 266.672,51. Assim, senhor presidente, afastando também o entendimento quanto aos indícios de fraude ou simulação nessas informações, retifico o parecer escrito no sentido de parcial provimento ao recurso para o fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas. É o parecer. Muito obrigado. Doutor Fábio, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu voto no sentido de, pedindo vênia ao juízo de origem, reformar a sentença, dando parcial provimento ao recurso, seguindo o parecer aqui retificado oralmente pelo Dr. Pedro, aprovando com ressalvas as contas, pelas seguintes razões. Conforme se extrai do parecer técnico conclusivo de Florestal, é fundamental anotar que os recorrentes obedeceram ao limite de gastos de campanha, previstos na Resolução 23463, a campanha dos recorrentes não recebeu recursos do fundo partidário, tanto é assim que os valores apontados como irregulares não necessitam ser devolvidos pelos recorrentes ao erário. Tratou-se apenas de falha no preenchimento das informações da prestação de contas. Não foi detectada a arrecadação ou aplicação de recursos antes da abertura da conta bancária de campanha. Foram emitidos recibos eleitorais para todas as arrecadações. Não houve doação de fonte vedada. Não foram detectados recursos de origem não identificada. Todos os recursos arrecadados de pessoas físicas, de candidatos e partidos acima de R$ 1.064,10 ocorreram através de transações bancárias eletrônicas regulares, com a correta identificação do doador e do beneficiário. Todos os bens estimáveis em dinheiro doados à campanha integravam o patrimônio do respectivo doador. Todas as doações em valor estimado foram acompanhadas de avaliação de bens mediante preços de mercado. E as doações efetuadas pelos próprios candidatos, prefeito e vice, integravam os respectivos patrimônios. Chamo a atenção uma vez mais que os recorrentes não receberam quaisquer recursos do fundo partidário na sua campanha eleitoral de 2016. E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como é sabido, só passou a existir no pleito de 2018. Conclui-se, assim, que não houve financiamento da campanha dos recorrentes com recursos públicos, daí porque, repito, a própria sentença recorrida não determinou devolução de valores ao Tesouro Nacional. Quanto à ausência de registro de uma nota fiscal no valor de R$ 50 emitida pelo fornecedor Bilicim Provedores de Acesso à Internet, de fato, os recorrentes não comprovaram a tese de que a referida nota fiscal tenha sido emitida por equívoco. De qualquer forma, reconheça-se que o valor é irrisório. Quanto às irregularidades no lançamento dos gastos a título de serviço de militância e mobilização de rua, os chamados cabos eleitorais, a princípio as justificativas dos recorrentes não se sustentam. Todavia, não se tratou de omissão de despesa e toda a documentação foi apresentada nos autos.
Ocorreu que, ao lançarem o custo da contratação no instrumento do contrato, os recorrentes equivocaram-se quanto ao valor indicado na prestação de contas. Houve apenas divergência de valores, conforme se observa as folhas 1011. Mas tais gastos foram devidamente quitados e pagos com recursos perfeitamente identificados nos autos. Ademais, o valor total de tais contratos de cabos eleitorais, quando somados, perfaz um montante de R$ 11.257. Então, somando-se os valores de todas as impropriedades detectadas, 50 mais R$ 11.257, chega-se ao valor global de R$ 11.307, o que representa somente 4,24% das despesas totais de campanha dos recorrentes, que, como já dito anteriormente, foi de R$ 266,672, R$ 672,51. E nenhum destes gastos foi feito com recursos do fundo partidário. Deste modo, não me parece razoável a sentença de desaprovação. Seguem alguns julgados deste tribunal, aplicáveis à questão aqui debatida. E com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha dos recorrentes Vanderlei Reck Júnior e Azenate Fernandes de Carvalho. É como eu voto, presidente e meus pares. O senhor está dando parcial provimento, né? Está em consonância com o parecer. Como vota, doutor Bruno? O relator, senhor presidente. Doutor Armando Mercadini. Relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Luiz Bortolucci. Doutor Sebastião Monteiro. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. É o resultado. Doutor Flávio Henrique, o senhor também tem aqui a possibilidade de julgar em bloco, né? Tem alguns da relatoria de Vossa Excelência, tem 1, 2, 3, 4, 5. Exato. Eu vou fazer o anúncio deles. Nós teríamos, então, o 2.2, é o processo 23.333, é um recurso eleitoral em prestação de contas, exercício financeiro de partido político, lá da 34ª Zona Eleitoral de Planalto da Serra. O Ministério Público Eleitoral é recorrente e recorrido Partido Social Democracia Brasileira, PSDB de Planalto da Serra. O 2.3 também é um recurso eleitoral, prestação de contas, exercício financeiro, partido político da município de Nova Brasilândia, 34ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Nova Brasilândia. O 2.4 é o processo 6060, recurso eleitoral, prestação de contas, também exercício financeiro, ano de 2016, 34ª Zona Eleitoral de Planalto da Serra, também recorrente Ministério Público, recorrido, nesse caso, Partido Progressista de Planalto da Serra. 2.5, processo 8306, recurso eleitoral em prestação de contas, exercício financeiro, Planalto da Serra, ano 2015, também recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Humanista da Solidariedade, PHS de Planalto da Serra. E o último deles é o 2.6, processo 9265, é um recurso eleitoral em prestação de contas, exercício financeiro, ano 2015, Chapada dos Guimarães, 34ª Zona Eleitoral, Ministério Público Eleitoral recorrente, recorrido Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de Chapada dos Guimarães. Aqui nós temos algumas divergências com relação apenas aos pareceres, que alguns deles, nesses dois últimos, o Ministério Público opina pelo desprovimento, e nos três primeiros, pelo provimento, né, do recurso eleitoral. Não é isso, doutor Pedro? Vossa Excelência quer aproveitar já também? Sim, senhor já para presidente. facilitar? Eu gostaria de apenas retificar o posicionamento de algum desses pareceres lançados, porque, de fato, os casos todos eles são bem semelhantes e, em todos eles,
enfim, eles chegam a esta corte por meio de recursos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. E isso realmente, ao analisar a pauta, havia realmente me apercebido de que estavam os pareceres divergentes entre si. E na verdade, assim, a causa dessa divergência é que alguns deles vieram a ser lançados também por minha antecessora e outros por mim, já diretamente. E aí, no caso, até pelo imperativo de coerência que há de ser realmente ressaltar, eu vou pedir, no caso, pedindo as vênias à minha antecessora, a doutora Cristina, mas para retificar os pareceres por ela lançados que pediram o provimento do recurso. Exatamente pelo fato de que todos eles dizem respeito à apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira por parte de diretórios municipais. O fato de que não sejam apresentadas contas propriamente ditas, mas apenas esta apresentação simplificada se dá por previsão legal, tanto no artigo 32, parágrafo 4º da Lei dos Partidos Políticos, como também no próprio artigo 45 da Resolução TSE, número 23.464, de 2015. Aqui peço a vênia aos ínclitos julgadores para apenas fazer uma breve leitura do quanto dispõe aqui a legislação. Bem, o parágrafo 4º do artigo 32, ele sofreu uma modificação recente pela Lei número 13.831 de 2019. Contudo, no que diz respeito ao exercício de apresentação dessas contas, e à luz do princípio tempus regit actum, incide na espécie a redação anterior do referido parágrafo 4º, o qual assim dispunha que, passo a leitura, os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos nesse período. Então, senhor presidente, à luz desse dispositivo, é que havia, na verdade, este procurador regional manifestado, portanto, pelo desprovimento dos recursos, uma vez que teria sido constatada a ausência de repasses de fundo partidário, assim como também o partido havia, sim, apresentado a declaração de ausência de movimentação financeira. Ainda que isso não gere uma presunção absoluta da efetiva ausência de recursos movimentados, isso sim gera ao menos uma presunção relativa, a qual, à luz do princípio da boa-fé, deve sim, no primeiro momento, ser devidamente observado por todos os órgãos desta justiça especializada. Então, não havendo nenhum indicativo no caso concreto que permita infirmar a presunção desta declaração, é que reputo estarem devidamente preenchidos os requisitos legais para as contas dos diretórios municipais. Então, senhor presidente, retificando aqueles pareceres que se manifestaram pelo provimento do recurso, eu realmente, nesta oportunidade, os retifico para, tal qual aqueles outros lançados, pedir o desprovimento do recurso eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Em suma, então, todos eles são agora pelo desprovimento. Deputado Henrique, por favor. Obrigado, presidente. A questão já é bem conhecida aqui do tribunal. Se trata daqueles casos em que a agremiação partidária, no seu diretório municipal, apresenta declaração de ausência de movimentação de recursos, junto à documentação nesse sentido. E aqui houve dois pareceres do
da PRE contrários à aprovação das contas e 3 favoráveis, e esses 2 contrários agora foram retificados pelo Dr. Pedro. Existe disciplina normativa, tanto em lei quanto em resolução, a respeito dessa possibilidade, e em razão desses fundamentos, e inclusive dos fundamentos que o Dr. Pedro já acrescentou aqui, é que eu voto em todos esses processos em consonância com o parecer ministerial, aprovando as contas dos prestadores de contas. Se está negando provimento a todos os recursos, não é isso? Algum voto em sentido contrário, senhores pares? Então, no julgamento em bloco de todos eles, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, senhor é relator do 1.2, é o PJE 0601-356. Prestação de contas, candidato ao cargo deputado federal, eleição de 2018. O requerente é Nedilson Maciel dos Santos. Vossa Excelência, relator, e tem a palavra. O parecer aqui é pela desaprovação e com recolhimento de valores de R$ 512, parece, nesse sentido. E também pedindo remessa ao Ministério Público, para eventuais fins previstos nesse ponto desnecessário. Desculpa. Está certo, eu sei um óculos aqui. O parecer, eu estou desaprovando. Aqui não há nenhuma determinação para remessa, inclusive é desnecessário, segundo Sua Excelência. Na esteira desse parecer, o voto escrito é de conhecimento de todos, é assim que voto. Não, o recolhimento dos 512 com desnecessidade de remessa ao MMP. Algum voto no sentido contrário, senhores pares? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Dr. Luiz Bortolucci, relatoria de Vossa Excelência é 1.3 PJE 0600-388. É uma representação por conduta vedada a agente público. Permitir ou fazer publicar matéria institucional em período vedado. Representante, coligação para mudar Mato Grosso, representado José Pedro Gonçalves Tax e Daniela Soares de Almeida Bueno. Vossa Excelência, relator, e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Conforme relatado, trata-se de representação por conduta vedada dos agentes públicos com pedido de liminar inaudita altera a parte, ajuizado pela coligação para mudar Mato Grosso, em face de José Pedro Gonçalves Tax e Daniela Soares de Almeida Bueno. A coligação representante alega que os representados teriam autorizado publicidade institucional por meio de agências de publicidade que teriam repassado, por contrato, a peça publicitária a canal de comunicação particular. Eu peço vênia. Vou começar. Apesar que eu não entrei nele, mas... Eu vi que o senhor não entrou, mas eu inverti aqui, com vênia. Inicialmente, a representação foi proposta em face de José Pedro Gonçalves... É a pressa, viu, senhor presidente? Inicialmente, a representação foi proposta... Isso é bom acontecer, não é só comigo. Em face de José Pedro Gonçalves Tax e da pessoa jurídica denominada Itamar Will. Contudo, após o indeferimento da pedida inicial, o representante requereu a emenda à inicial, oportunidade em que impugnou pela exclusão de Itamar Will do polo passivo para ser substituído por Daniela Soares de Almeida Bueno. Houve deferimento do aditamento da inicial nos termos requeridos pelo representante, mantendo-se o indeferimento da inicial. Após o aditamento da inicial, sustenta a representante, em síntese, que o primeiro representado, conjuntamente com a segunda demandada, incorreram na prática de conduta vedada ao permitir publicar matéria institucional em período proibido no sítio do eletrônico digorestnews.com.br. Argumenta que as informações contidas no mencionado sítio eletrônico teriam origem nos
realizes encaminhados pela equipe de comunicação do Governo do Estado a 5 empresas de publicidade por eles contratadas, as quais subcontrataram sites e outros veículos de comunicação. Ao final, com o aditamento da inicial, requereu a concessão da medida antecipatória em sede liminar, para que as agências de publicidade contratadas colacionassem aos autos todas as notas fiscais emitidas pelo site de Goreste, a favor de cada uma delas em corrente exercício fiscal como contraprestação ao serviço de publicidade institucional prestados ao Estado de Mato Grosso. Conforme dito, foi deferida o aditamento inicial nos termos requeridos pela coligação para alteração do polo. Contudo, com relação ao preliminar, manteve-se o seu indeferimento. Representante José Pedro Gonçalves Tax, representado, apresentou contestação pugnando pela improcedência da representação. A coligação representante peticionou pleiteando a reconsideração do liminar. Daniela Soares de Almeida Bueno apresentou sua defesa manifestando pela improcedência da representação. Em estado de manifestar-se, a Procuradoria Regional opinou pela procedência da representação apenas em face a Pedro Tax. Oportunizado das partes a apresentação de alegações finais, os representados se manifestaram por meio de documentos, reiterando os termos da defesa inicial. A douta Procuradoria reiterou o parecer. Em seguida, por meio de decisão, houve um indeferimento do pedido de reconsideração da quebra de sigilo fiscal formulado. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador. Senhor presidente, aqui realmente sim, ratificando o parecer escrito, lançado por minha antecessora, curvando-me a análise probatória por ela realizada, ratifico nesta oportunidade pela parcial procedência da representação. Muito obrigado. Retorno então a palavra, senhor. Vamos agora efetivamente ao voto. Conforme relatado, trata-se de representação por conduta vedada aos agentes públicos com pedido liminar, ajuizada pela coligação Pra Mudar Mato Grosso, em face de José Pedro Gonçalves Tax e Daniela Soares de Almeida Bueno. A coligação representante alega que os representados teriam autorizado publicidade institucional por meio de agências de publicidade que teriam repassado, por contrato, a peça publicitária a canal de comunicação particular. No caso em tela, há que se avaliar a matéria veiculada no site, se caracteriza a conduta vedada. Para a configuração, e eu consigo aqui, eu transcrevo aqui essa comunicação no início do voto, disponibilizada a todos. Para a configuração do ilícito, assentou-se que é possível que a publicidade vedada seja feita em sítio eletrônico oficial do governo. Contudo, quanto à alegação de veiculação de publicidade institucional realizada em sítio eletrônico particular, para essa propaganda ser considerada como conduta vedada, faz-se necessário provar: a. que houve dispêndio público nessa peça de publicidade. B. Que os agentes públicos tenham autorizado a publicidade. E, finalmente, C. Que o beneficiário tenha conhecimento prévio dessa publicidade. No presente caso, não há prova de que houve gasto de verba pública para a realização da propaganda veiculada no sítio de Goreste News. Não se trata de propaganda feita em ambiente institucional ou ambiente particular com gastos de verba pública. E aí eu coleciono aqui um julgado, que vou poupá-los à leitura. Alguns julgados nesse sentido. Ainda, não há prova de que os representados contrataram em agências de publicidade para propagar as informações feitas pelo Estado e que tais agências contrataram terceiros intermediários para auxiliar nessa propagação, conforme aduz a parte representante. Sobre o tema, pontua-se que matéria jornalística divulgada em um órgão da imprensa privada que age nos termos das garantias constitucionais da livre manifestação de pensamento e da liberdade de imprensa e direito de informar típicas do regime democrático de direito, não configura a conduta vedada. TRE, Tocantins. As empresas e os veículos de comunicação podem assumir, divulgar opinião ou posição favorável em relação a determinada conduta ou partido político, desde que não seja matéria praga. Não há prova, então, de que os representados tivessem autorizado ou que contrataram com dinheiro público os serviços de divulgação do mencionado canal de comunicação, bem como que teriam tido conhecimento prévio da publicação constante no sítio eletrônico de Goreste News. Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a presente representação. É com o voto, senhor presidente.
Em dissonância, não estou julgando improcedente a representação, por falta de provas. Tá, ok. Como vota doutor Sebastião Monteiro? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique? Presidente, eu quero fazer vista desses autos. Alguém dos senhores quer adiantar voto? Então, o julgamento fica adiado em razão do pedido de vista do segundo vogal, doutor Fábio Henrique. Doutor Bruno, o senhor tem possibilidade também de julgar em bloco, são pedidos de regularização de contas. Vou fazer o anúncio deles. 1.4, pedido de regularização de contas, prestação de contas, candidato a eleições de 2014. Requerente Clotilde Lopes Duarte de Souza. O outro, na sequência, é 1.3, 1.5, PJE 0600322, regularização de conta, prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, exercício financeiro 2007, é o PV, Diretório Estadual de Mato Grosso. E o último deles é o 1.6, PJE 0600325, regularização de contas também do PV, desta feita referente ao exercício financeiro de 2010. Vossa Excelência é relator de todos eles. Os pareceres aqui são pelo deferimento do pagamento tal, desse último aqui, o primeiro, melhor dizendo, que na essência também pelo deferimento de todos. Ratificado. Está ratificado. Senhor presidente, então, Vossa Excelência, ao apregoar, já fez um breve resumo, né? Duas prestações de contas de partidárias, 2010 e 2007, Partido Verde, e uma de candidato, eleição de 2014, em consonância com a manifestação da CCEA e da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Eu estou deferindo a regularização das contas nas três hipóteses trazidas à apreciação desta Corte. Como voto, senhor presidente? Algum voto em sentido contrário, eminentes pais? Então, em todos eles, o resultado do tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Temos dois aqui de natureza administrativa. O primeiro deles é o 1.8 PJE 0600466. É um processo administrativo que fala sobre distribuição de cota complementar sobre sobra orçamentária de pleitos eleitorais em eleições de 2018. Aqui figura como interessada a Diretoria-Geral do TRE. Eu sou relator, eu estou trazendo essa questão aos senhores e vou procurar sintetizar, e se tiver alguma dúvida, mais esclarecimento, nós podemos fazer a leitura completa. Mas, em síntese, a questão é a seguinte: durante as eleições de 2018, nós temos, assim como teremos esse ano, aquele sistema de plantão, onde os juízes e também os servidores têm que atuar no sistema de plantão aos sábados, domingos e feriados. A questão remuneratória se dá através de hora extra, mas dentro de um limite que estava orçado em razão do TSE ter feito uma estimativa de valor, e o tribunal, na época, traçou uma resolução estabelecendo um máximo de horas extras para esse atendimento. E, segundo a resolução 2157/2018, aprovada pelo TRE na época, foi estabelecido um limite de 4 horas extras para trabalhos aos sábados, domingos e feriados. Na véspera de eleição, estabeleceu-se um limite de 6 horas. E no dia específico das eleições, de 14 horas. Isso tudo estava dentro de uma resolução que já existia no âmbito do TSE, que estipulava um limite máximo de 124 horas mês. Acontece que essa foi a regra estabelecida, mas na prática, e aí talvez os senhores poderão até saborear essa situação agora no futuro, nem sempre se trabalhou somente aqueles horários. Muitas vezes, quem está no plantão, num sábado, domingo, um feriado,
mesmo os cartórios, as zonas eleitorais, mas aqueles que estavam à frente daquela eleição, que era a eleição geral, né, e que muito do que se dava no âmbito de registro, de candidaturas, de propaganda eleitoral, se dava mais no âmbito mais concentrado do Tribunal Regional Eleitoral. Chegava lá uma representação, tipo às 4, 5 horas da tarde, até que o relator decidisse se fosse implementar e determinar cumprimento. Muitas vezes os servidores trabalhavam além dessas horas. Isso tudo ficou registrado, então houve uma sobra. Além daquelas 4 horas, trabalhava-se em torno de 5, às vezes 6, e isso tudo ficou registrado. Acontece que o limite de pagamento era em cima da resolução, 4 horas. Aquilo que excedia não era pago. Esse foi o quadro que existia, que foi vivenciado durante as eleições. Posteriormente, o TSE nos proporcionou uma sobra orçamentária, um valor que foi destinado para essa finalidade. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reconhecendo aquelas horas extras trabalhadas além daquilo que foi permitido, porém, dentro do limite, não estamos de forma alguma cedendo o limite que o TSE estipulou, mas reconhecendo naqueles casos onde houve o registro efetivamente trabalhado, né, porque o servidor trabalhava, registrava o horário de chegada e de saída, mas para poder fazer a distribuição dessas sobras, porém respeitando sempre o limite que o TSE impôs em função daquele quadro que até então se desenhava, que o tribunal estabeleceu aquele limite de horas, mas que foi trabalhado a mais, que agora com essa sobra, com essa suplementação, é possível fazer essa remuneração de algumas horas extras e alguns servidores terão esse benefício. Então, com base nisso, eu estou fazendo aqui uma proposição, como foi resolução na época, a resolução é nesse sentido de aprovar essa possibilidade de pagamento desses valores em limites superiores àquele até então estabelecido. Me fiz entendido? Alguma dúvida? Precisa de algum esclarecimento? Então, eu estou fazendo a proposição no sentido de aprovar. E, se tiver alguma manifestação, alguma dúvida, podemos considerar, então, como aprovada? Então, é uma questão de justiça. Justiça, né? Na verdade, então, o tribunal agiu com correção, né? O valor é esse, nós não podemos exceder. Posteriormente, como veio a mais, aí aqueles que trabalharam, inclusive seria até uma forma de penalizá-los, né? Porque se o cidadão trabalhou a mais, ele agiu extremamente com boa fé, porque ele poderia dizer, o meu limite é 4 horas, mas eu estou trabalhando 5, 6, mas, quer dizer, é uma contraprestação, um reconhecimento a quem se dedicou além daquilo que era permitido ou que era exigido naquela circunstância. O tribunal, por unanimidade, resolve aprovar a normativa que dispõe sobre a distribuição de cota complementar de pleitos eleitorais referente às eleições gerais de 2018 nos termos do voto do douto relator. E o último deles é o 1.9, que é o PJE 06000017. É uma instrução, que é a minuta de resolução, dispõe sobre as representações, reclamações e pedidos de resposta na eleição suplementar para um cargo de senador e respectivos suplentes no estado de Mato Grosso. Aqui quem figura como interessado é a Coordenadoria de Registro de Informações Processuais. Da minha relatoria, eu já passei aos eminentes pares uma cópia, ou pelo menos uma minuta dessa resolução, mas basicamente nós estamos em consonância com a resolução do TSE, que disciplina esse procedimento das reclamações, das representações no âmbito da propaganda eleitoral, né, que é específico com relação à propaganda eleitoral, e que nós temos aqui de diferenciado apenas que designando, né, que nossos juízes que seriam responsáveis, né, por essa atividade, que seria o doutor Ciro José de Andrade Arapiraca, o doutor Yali Sábio Mendes e o doutor Armando Biancardini Cândia, que seriam, então, na nossa proposição, os juízes responsáveis auxiliares pela propaganda eleitoral. Um outro aspecto apenas que eu estou deixando em aberto, que é a questão do início de atividade, que eu estou aguardando maior quantidade, né, eventualmente, de acordo com o fluxo dos números, né, de representações, até que se justifique a atuação, entrada em exercício, será então quando nós entendermos
como necessária, e aí eu estou trazendo isso aqui para a presidência, obviamente trazendo novamente, caso já instale a gente para nova análise e ponderação dos senhores. Então, basicamente essa a resolução. Eu indago se tem alguma dúvida, algum esclarecimento a ser feito. Um questionamento, porque eu não recebi a cópia da minuta e, pelo que vejo aqui, eu tenho dúvida se essa minuta está inserida no PJE. Porque aqui eu vejo não há designação, pelo contrário, o que há é a dispensa da designação dos juízes auxiliares. Não, essa foi uma alteração. A minuta foi encaminhada por e-mail aos gabinetes. Ah, tá. Essa é a anterior. Certo. Aquela primeira que foi mandada. Então não alteraram. Na verdade, é o seguinte, a 9504 e o Código Eleitoral remete para a 9504 e a resolução que disciplina, ela fala nessas eleições gerais que a atuação se dá no âmbito dos tribunais e essa cargo de senador, ela é do contexto das eleições gerais, ela se dá através da sistemática de juízes auxiliares da propaganda eleitoral. É o que nós estamos cumprindo, então. Então, nesse caso, haveria, então, a designação do doutor Armando, do doutor Ciro e do doutor Iali. Certo. Um de cada representação. A ser implantado por ato da presidência. Só a data, né, no momento apropriado. Data. Apenas não, tudo isso. bem. Ok. Muito obrigado. Exatamente, para dar paridade também. O meu abriu, excelência, não sei, senhor presidente, abriu e falou sobre março e abril. Na verdade, é o seguinte, eu estou deixando um pouco mais andando, porque, veja bem, às vezes abril, como vai ser no final de abril, e nós temos que pensar nessa questão. Dia da eleição, 26 de abril, pode haver uma quantidade muito grande de representações, propagandas devidas na véspera, e esses nossos juízes auxiliares, se trabalharem só até dia 26 de abril, naturalmente toda aquela quantidade vai ter que ser redistribuída aos senhores membros. Então, por isso que eu estou deixando essa possibilidade de, eventualmente, não ingressar, já iniciar a partir de março, mas de acordo com o movimento e possivelmente até mesmo em havendo justificativa de números até mesmo para maio. Tá certo? De acordo com o movimento, porque para dar uma flexibilidade para a gente poder ver o melhor momento para iniciar e o melhor momento para parar. E, eventualmente, senhores pares, se acontecer uma ou outra, por exemplo, vamos supor agora em mês de fevereiro, não quer dizer que nós não tenhamos a possibilidade de atuação. Se houver uma única, 2, 3, que seja, em fevereiro, nós faremos a distribuição entre os senhores membros, até porque não há comprometimento não haveria ter uma justificativa plausível para inserir 3 juízes na propaganda com uma única representação. Nós temos que ter aqui esse time, nesse momento mais apropriado. Por isso, nós vamos aguardar, de acordo com o movimento, nós vamos trabalhar essa possibilidade. Podemos dar por aprovada? Resolve o tribunal, por unanimidade, aprovar o normativo que dispõe sobre as representações, reclamações e pedidos de resposta na eleição suplementar para um cargo de senador e respectivos suplentes do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do relator. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Tenhamos todos um bom dia.